Outro dia, uma das perguntas que me veio no Amor Crônico, que é a minha coluna da Folha, era: família é sempre um ambiente hostil? E dá um aperto no coração receber essa pergunta, mas ao mesmo tempo eu imagino que você que esteja me ouvindo ou me assistindo já tenha se sentido num ambiente hostil dentro da sua família. Aquele lugar onde teoricamente a gente deveria se sentir em casa, acolhido, pertencente. Muitas vezes é o espaço onde a gente se sente mais julgado, diminuído, sobrecarregado. De repente a gente se vê mãe da própria mãe, mãe do próprio pai, tendo que assumir papéis que não são nossos, ou tendo que voltar a cuidar de pessoas em nome dessa família e não podendo ir atrás dos nossos sonhos, das nossas vidas, das nossas batalhas, porque se a gente faz esse movimento, a gente escuta que a gente é egoísta, que a gente afrouxou os laços. Como fazer o amor ser possível dentro de uma família possível? Hoje eu queria falar sobre os conflitos ocultos dentro da família. E eu quero trazer esse assunto trazendo um dado sobre conflitos que acontecem por conta de herança. A partilha dos bens de um ente querido, seja um pai, uma mãe, um avô, uma avó, vai muito além de algo legal, de algo financeiro. E muitas vezes são nesses momentos de partilha física que os conflitos ocultos vêm à tona. É sobre esses conflitos que eu quero falar hoje. Quais são os conflitos ocultos que você tem na sua família? Dinâmicas que te sobrecarregam, que você não acha justa, mas que você desistiu de falar porque, eles são assim mesmo, as coisas nunca vão mudar, e aí de repente você muda de cidade. Só que toda vez que você se reaproxima, vem esse mal-estar. Vocês já passaram ou estão passando por situações de conflitos ou afastamentos com familiares que foram deflagradas ou depois da morte de alguém íntimo, ou depois do casamento de alguém íntimo, porque isso também é muito comum. De repente a pessoa casa e aí começa uma dinâmica familiar que parece que a gente tá de volta na terceira série C e fala: porque agora ele só vai pra casa da mulher, agora ela acha que a família do marido é muito mais sofisticada e educada que a gente, nunca chama a gente pras coisas na casa dela, mas a família do marido tá sempre lá. E a gente vai criando essas fofocas e esses celeumas porque você não se dá bem com a pessoa que a sua prima escolheu, que a sua irmã escolheu, que a sua mãe escolheu. E na verdade são escolhas delas, não nossas. E a gente deveria estar feliz porque eles estão felizes. Mas a gente volta a se sentir criança, abandonada, trocada, voltamos a viver a estrutura do complexo de Édipo que Freud coloca, onde a gente percebe que a nossa mãe gosta ali de alguém que não somos nós. Essa triangulação que a gente faz criança, quando a gente vê a mãe se relacionando com o pai, ou a mãe se relacionando com a mãe, ou o pai se relacionando com o pai, enfim, quando você vê que o seu cuidador primário tem um interesse romântico num outro alguém, a gente revive esse complexo quando, de repente, a sua irmã se casa e meio que desaparece da tua vida. E aí você convida ela para jantar e ela nunca pode, você liga e ela tá sempre ocupada, e agora ela teve bebês. Você fala: nossa, a gente não era assim. O que será que tá acontecendo? E, de novo, pessoas que a gente tem tanta intimidade, muitas vezes a gente não fala. Porque não é só sobre ela estar mais distante, porque agora ela casou, mora do outro lado da cidade e tem um bebê. Muitas vezes você tá reeditando, de novo, você na terceira série C, você com 5 anos, quando ela tinha 9, ia brincar com as amiguinhas e não te chamava, que ela fazia barraca dentro do quarto e chá de boneca e você queria participar e não foi escolhida. Esses conflitos ocultos doem muito porque são machucados que a gente cavuca muitas vezes dentro desses papéis cristalizados da família. E eu sinto que a gente vai agindo nesse lugar meio passivo-agressivo, cria um grupo de WhatsApp com os primos excluindo aquele que vota num partido político que você não gosta, marca coisas sem chamar todo mundo, fala mal do marido da irmã para outra irmã, e aí já cria aqui o seu elo de ligação. E aí, de repente, quando a gente tem um conflito concreto, que acontece, por exemplo, num momento de morte de alguém, ou de partilha de bens, muitas vezes todos esses conflitos
ocultos vêm à tona. Então, trazendo um pouco de números para vocês, né? Nos Estados Unidos, tem um estudo da Wealth Council que revelou que 1 a cada 4 famílias enfrentam disputas legais relacionadas à herança. Tem pesquisas que indicam que no Brasil, o número de processos judiciais relacionados à partilha de bens tem crescido significativamente. Um levantamento do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, apontou que ações de inventário e partilha somaram 10% dos processos cíveis entre 2022 e 2023. O que acontece, e que isso tende a piorar, é que quanto mais arranjos a gente tem, mais problemas a gente tem. E hoje a gente está vivendo numa complexidade de famílias. Muitas vezes a pessoa foi casada com 3 pessoas e agora o quarto marido também já teve 2 mulheres. E aí você tem filho do primeiro casamento, filho do segundo casamento, mora junto ali, o cara não é pai do seu filho, mas é como se fosse, sempre tratou como filho. Mas daí a hora que chega a partilha de bens, os filhos de sangue não sentem que o seu filho é tão filho quanto ele. Você fala, nossa, mas a gente não foi criado todo mundo como irmão? A questão não é o dinheiro, a partilha de bens. A herança, quando a gente discute a herança, quem vai ficar com o dinheiro, quem vai ficar com o apartamento, ela é uma questão de vínculos emocionais, de memórias, de ressentimentos. Ela traz para o palpável todos esses conflitos ocultos. Conflitos que se manifestaram ao longo da sua vida inteira. Entre irmãos, entre cônjuges, entre filhos e pais, entre os tios e até mesmo entre esses herdeiros de diferentes casamentos. E eu acho que é muito importante a gente perceber, se você estiver passando por um conflito na sua família, por conta de alguma questão financeira, então a avó tá ficando doente e vocês vão precisar colocar ela numa casa de cuidados. Quem vai pagar por essa casa? Se ela não pode pagar. Vamos dividir todos iguais? Não vamos dividir todos igualmente? Tem imóveis que estavam no nome da família. Vai dividir os imóveis? Vai vender e as pessoas vão ficar com o dinheiro? O que acontece é que a gente briga pelos números, mas na verdade a gente tá brigando como a gente estava lá na mesa da avó, da fazenda, do sítio, de quando todo mundo era criança. O que acontece é que a gente tangibiliza isso no dinheiro para talvez atualizar e poder ter brigas que a gente não teve ao longo de muitas décadas. E eu percebo que o que acontece? Quando alguém da família morre, a estrutura familiar por si só é desestabilizada. Eu já falei aqui, recentemente eu perdi uma tia, que pra mim é como se fosse uma mãe. E a minha tia era a grande responsável por unir a família. Então, o Dia das Mães ela que organizava, o Natal ela que organizava. Era na casa do meu pai, mas ela que organizava tudo. Ela era uma grande agregadora. Quando ela faleceu, um dos meus grandes medos era da família se desintegrar. Porque agora que a gente não tem esse ponto de conexão, que é quase um imã automático, né? Assim, uma vez por semana a gente vai almoçar lá na casa da tia. O medo faz com que a gente fique muito mais sensível. Então, quando eu vi, eu já tava muito mais sensível àquele primo que desmarca em cima da hora o almoço dos primos. E aí eu já tava falando mal da mulher do cara, que talvez não tenha nada a ver com isso, mas sou eu, de novo, reeditando a minha versão de 5 anos que ficou pra fora da brincadeira dos primos mais velhos, ou que tá com medo de ficar sozinha, porque eu já perdi minha mãe e agora eu perdi essa tia. E eu tenho medo que todo mundo vá embora. E ao invés da gente poder falar, tô com medo, tô triste, tô arrependido, porque não falei tudo que eu queria falar pro vovô, porque eu morava do outro lado do Brasil e fazia um tempão que eu não vinha visitar e agora ele foi embora, porque eu não acertei as minhas contas emocionais com o meu pai, porque ele largou minha mãe, a gente era distante e agora ele morreu e nunca mais. Essa sensação, né, que vem com a morte da família do nunca mais eu já me sentia há muito tempo sem casa dentro de casa e agora nunca mais eu vou ter uma casa emocional, né, não daquela minha raiz. Eu percebo isso muito em clínica, quando os meus analisandos passam por mortes de avós, avós, pais, mães, tios, tias, essa sensação de algo tá se quebrando
e eu me sinto mais sozinho do que nunca. É um desamparo gigante. E aí, de novo, foram tantos conflitos ocultos que parece que você não pode pedir colo para sua irmã, para sua prima. E um pouco a provocação que eu trago na clínica e que eu quero trazer para cá é: por que não? Por que que a gente não pode aproveitar esses momentos de desconstrução e destruição de uma ordem familiar, ainda que ela fosse caótica, para a gente assumir novos lugares? E aí, novos lugares de uma maneira generosa. Porque o que que eu percebo, né? No contexto psicanalítico, essas disputas todas que tocam as questões do luto, elas tocam também uma questão de reconhecimento e uma busca da identidade dentro da família. Então, é como se a gente fosse atravessado pelo inconsciente familiar. Algo se desestabilizou e aí vem aquela fala de, por exemplo, na minha família tinha uma coisa de que a minha avó, mãe do meu pai, é muito mais amorosa, sempre foi muito mais amorosa com os netos homens do que com as mulheres. E aí é como se quando algo acontece na família, isso reedita e fala, tá vendo? Ela tá sendo muito mais cruel com as mulheres. Isso pode vir desde o como o dinheiro foi dividido. No meu caso, a minha avó ainda tá viva, mas isso acontece, né, em famílias. Nossa, tá vendo? Ela sempre privilegiou fulano e agora isso tá acontecendo. Mesmo, de novo, antes de morrer, o que eu percebo muito dentro desses conflitos, né? Irmãos que os dois são casados, têm estruturas familiares diferentes. Então, uma pessoa casou com alguém que tem uma família com muito dinheiro e a outra pessoa casou com alguém que não tem tanto dinheiro. Então, aqui, esses dois, como novo núcleo familiar, são mais duros do que essa pessoa que casou com uma outra pessoa que tem mais dinheiro. Aí, o pai acaba dando mais dinheiro para esta filha aqui, por exemplo, suponhamos que sejam duas mulheres, para essa filha aqui, porque afinal de contas ela precisa mais. Só que essa daqui se sente trocada e preterida, porque ela fala: o dinheiro do meu marido, é da família do meu marido. Não importa se ela precisa mais ou não precisa, se é para dividir igual, por que que eu também não ganho a mesma coisa? E se um dia eu me separar? E se eu precisar? E se eu quiser usar a minha parte em luxos e extravagâncias? E aí, de novo, você volta a ser a criança que fala: eu quero o pedaço da pizza maior. Por que que você deu o pedaço da pizza maior para ela? Você gosta mais dela? Pensa quando a gente envolve dinheiro e família, quantas brigas você tá tendo? Quantos traumas não resolvidos e dinâmicas emocionais estão sendo transmitidas? É o seu pai que pôde pagar uma faculdade particular para o seu irmão mais velho e não pôde pagar para você, porque quando você se formou ele estava numa outra situação financeira e você teve que trabalhar desde cedo para pagar a própria faculdade e se sente preterido. Quem é você dentro dessa dinâmica familiar e desse conflito? E quantas vezes você não se autorizou a falar sobre isso, para não gerar mais conflitos? Trazendo aqui também um outro exemplo meu, por exemplo, e como tem tantas camadas, e a hora que você leva para o divã, você fala: eu estava sendo uma Carolina criança. Mas o meu pai tem uma casa na praia, e essa casa da praia foi ser reformada. E aí dava para puxar a casa de um jeito, que onde tinham 2 quartos iam virar 3, então ia ficar um quarto para mim, um quarto para o meu irmão, um quarto de hóspedes. Eu vou muito pra praia, já fiz vídeo da praia, vocês que me acompanham sabem que lá é um pouco meu refúgio. E eu fui acompanhando a obra junto com meu pai, e tinha uma questão de que o meu irmão achava que seria importante ter uma mesa de escritório no quarto, caso alguém fosse trabalhar lá, fazer home office. E eu achava isso uma bobagem, porque eu trabalho bastante de lá. Você trabalha da mesa de jantar, trabalha na varanda. E aí ficou essa discussão: põe escrivaninha, não põe escrivaninha, não sei o quê. Daí eu falei: não, põe nesse quarto que é um pouco maior, porque daí se ele quiser tem uma escrivaninha aqui. Isso a gente olhando a planta. Aí a casa vai ficando pronta e eu vou visitar um dia a casa nas obras e eu vejo que o tal do quarto com a escrivaninha não era um pouco maior, era bem maior. E tinha um armário maior. Aí dá espaço pro outro falar, pro outro poder desabafar, poder trazer as brigas desde a época da fazenda pra cá. E vale dar também um espaço de escuta mútua, que às vezes pode ser como uma nova forma de conexão. Vamos uma vez por mês se reencontrar? Vamos pensar o que dessa avó, desse avô, desse pai, dessa mãe que se foram, a gente quer perdurar? O verdadeiro legado da família não tá nas coisas que se herdam, mas no que a gente decide preservar e reconstruir a partir dos atravessamentos de amor e de dor. A gente pode se curar e se cuidar juntos.